O nosso negócio não é um negócio de tecnologia. Existe tecnologia também, tecnologia é fundamental, mas é um negócio de gente. E, para falar em gente, eu quero, antes de chamar aqui o nosso próximo palestrante, né, nosso próximo convidado, quero falar de gente que é muito especial, porque eu vou convidar para subir aqui ao palco o Gilberto Ribeiro, da Vox Capital. E eu, pessoalmente, tenho uma história com a Vox muito bacana, né? Eu adoro investimento anjo, todo mundo que me conhece sabe disso. E, há alguns anos atrás, eu descobri que existia essa coisa que é investimento de impacto. E descobri essa coisa a partir do Daniel Izzo, que aí foi aquela coisa assim, de gente olhando para a gente, que veio e teve aquela paciência de me explicar, de me dizer o que era isso, porque eu só achei que era uma ideia bacana, né? Bonita, mas não sabia o que era. Então, é gente olhando para a gente, eles são gente maravilhosa, então sobe para cá, Gilberto. Gilberto vai falar de um assunto super importante, que são 4 pontos-chave para entender cap table. Cap table é uma daquelas coisas da nossa sopa de letrinhas, que é extremamente fundamental, né? Como eu falei, a gente tem que entender essa lógica, não vou explicar o que é isso, porque o Giba vai fazer isso muito melhor que eu. Deixa eu ler aqui quem é o Gilberto. Gilberto exerceu funções nas áreas de finanças, consultoria, gestão de projetos e desenvolvimento organizacional em empresas como a Caixa, PwC e Vale. Juntou-se à Vox em 2011, no mesmo ano que a Anjos foi fundada, logo após deixar a vila de Moatize. Acho que eu falei errado, né, Giba? Mas tudo bem. No interior do Moçambique, onde trabalhou na primeira operação Greenfield de carvão de mineradora brasileira. Ele é formado em Administração de Empresas pela FEA-USP e mestrando em Economia pelo INSPER. Super bem-vindo, obrigada por estar com a gente aqui, Giba. Legal. Gente, boa tarde. Bom, obrigado pelo convite da Anjos do Brasil para estar aqui. É um prazer. Eu sou o Giba, todo mundo me chama de Giba, eu sou um dos sócios da Vox. E a Vox é uma empresa pioneira em investimentos de impacto, que são investimentos feitos em empresas ou fundos ou outros mecanismos financeiros, cujo objetivo é, para além de retorno financeiro, você também atingir impacto social por meio da sua atividade fim, né? E esse tema que eu fui convidado para falar é um tema sobre relações entre pessoas. Quem aqui está ouvindo a expressão cap table pela primeira vez? Só para eu ter noção. Bom, legal, tem bastante gente. Cap table, como a Maria Rita falou, faz parte da nossa sopa de letrinha cotidiana, né? A gente, como investidor, a gente fala muito nisso, e ele nada mais é do que a tabela de capitalização da sua empresa. Então, são as participações distribuídas no capital social da empresa, e geralmente é um dos primeiros pontos de discussão quando você vai negociar investimento anjo ou com fundo. Então, como está distribuída essa participação entre os empreendedores, qual o percentual que o anjo vai ter, quais direitos que esse percentual dá acesso. E na hora da gente olhar para o cap table, a gente olha não só para os números que estão lá, mas para a história que ele conta. E para explicar um pouquinho isso, eu trouxe 4 grandes temas, 4 grandes pontos para a gente olhar para ele e tomar decisões mais inteligentes na hora de empreender, na hora de investir, na hora de perseguir, na hora de procurar investimento, né? Acho que o primeiro fator importante para falar sobre cap table é que, como homem econômico, a gente tem a tendência de querer maximizar tudo que a gente tem, mas nem sempre mais participação é melhor. E eu vou te falar por quê. Esse daqui é o funil de investimento da Vox, tá? Então, nos últimos 2 anos, foram quase 800 oportunidades de investimento que passaram por nós, entre startups, projetos, empresas já mais consolidadas. Isso é o pipeline só do nosso segundo fundo. Então, vocês devem imaginar que a gente fala com bastante gente o dia inteiro. E para esses quase 800 projetos, a gente investiu efetivamente em 3 empresas no fundo 2, né? Então, ao longo da história da Vox, a gente fez mais de 20 investimentos, a gente tem uma trajetória grande. Hoje são 2 fundos sob gestão, são mais de 120 milhões de reais sob gestão. Só que isso daqui é uma foto que eu tirei do nosso último fundo, né? Então, essa razão não é uma razão exclusiva da Vox. Se vocês conversarem com qualquer fundo, até mesmo com o Anjo, vocês vão ver que 1 para 100, 1 para 200, 1 para 300 é mais ou menos o ratio de quantos investimentos você faz para quantos pitches você ouve, né? E dentre as principais razões pelas quais você não consegue investir, e
para vocês, não conseguir o investimento também é um fator negativo para a gente. Conseguir investir é o que faz o meu negócio crescer. Conseguir mais propostas de investimento boas é o que faz a Vox crescer. Uma das principais razões é a tese de investimento. Então, todo investidor ele faz uma escolha. Seja porque é um setor que ele conhece mais, seja porque é um tema que ele domina, seja porque é um assunto que ele quer fazer, é um tamanho de ticket que ele quer fazer. Então, a tese de investimento costuma ser uma das principais razões pelas quais um investidor não segue adiante numa proposta de investimento. A segunda, como o Cássio falou, é o time. O time é fundamental. E quando a gente fala time, não o empreendedor, é porque justamente empresas são organismos complexos. Então a gente está buscando complementaridade nesse time, capacidade de execução, conhecimento de causa, pessoas que estão genuinamente motivadas para fazer o que elas fazem. No nosso caso específico, maturidade também é importante, e maturidade no sentido de que nós fazemos investimento num estágio bastante específico da vida das empresas, né? A gente investe a partir do Series A, mais ou menos. Então, existem empresas que não chegaram naquele nível de maturidade, mas já precisam daquela quantidade de dinheiro, por qualquer razão que seja, ou precisam até de menos dinheiro, mas o produto ainda não tem tração adequada, ainda não encontrou o mercado adequado para o produto. Enfim, maturidade é um tema que permeia muitas das decisões de não investir. Mas eu acho que uma decisão central pela qual o investidor não avance isso, os poucos investidores que eu conheci que avançaram, apesar deste critério, tiveram dificuldades, é a estrutura do deal, a estrutura do investimento, né? E quando a gente fala de estrutura, um dos fatores-chave para a estrutura é a paz societária, né? Então, o investimento, alguns de vocês já devem ter ouvido essa analogia, ele é uma relação de longo prazo muito parecida com um casamento. Então, você se conhece, depois você vai conhecer os pais, você vai pedir referência, você vai saber como é que é, porque a gente vai estar juntos, se tudo correr bem, por pelo menos 5 anos. A gente vai viver sob o mesmo teto por bastante tempo, e a gente vai brigar, a gente vai ter bons momentos, a gente vai ter momentos ruins. Se a gente não tiver um convívio societário adequado, a chance de, na primeira dificuldade, a empresa sofrer por conta dos sócios é muito grande. E o cap table é um tema central quando a gente fala em paz societário. Então, não raros são os casos que chegam para mim, empreendedores, que estão nas primeiras rodadas de investimento e já não tem mais quase participação da empresa deles. Ou então aqueles empreendedores que foram trazendo conselheiros, advisors e alguém que ajuda e vai dando equity, não sei o quê e aquilo, e quando você vai ver, você tem um monte de gente num cap table poluído, mas quem trabalha efetivamente tem pouca participação. Então, quando você for pensar você anjo, quando for pensar em fazer investimento, maximizar sua participação num estágio muito inicial não necessariamente é a decisão mais inteligente. E você, empreendedor, o que você tem de mais valioso é essa participação. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que tratá-la com carinho, né? O segundo ponto, e é um ponto que é consequência desse primeiro, a gente faz investimento sabendo que as empresas boas vão precisar sempre de muito mais dinheiro. Então, não é a sua última rodada. A rodada Angel é o comecinho da jornada. Esse funil que eu trouxe aqui é um funil de 100% dos investimentos de seed e early stage nos Estados Unidos de 2009 até agora, né? Então, foi um levantamento que a CB Insights fez. E olha que interessante, é um formato parecido, foram quase 1.200, 1.120 investimentos em seed nos Estados Unidos. Desses, menos da metade, 534, conseguiram captar a primeira rodada de investimento na sequência. Então, quase 40% dos negócios morreram depois do investimento seed. E aqui a gente vai passar mais para frente, o seed não é nem o investimento anjo. O seed a gente está falando de tickets aqui que vão de 1,5 a 3 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Então, já é um estágio além. Eles fazem essa pesquisa a partir desse estágio. Então, muita gente morre antes, logo no primeiro, logo na primeira rodada. Dos que saem, 30% deles saem. Então, ao longo desse funil, a cada rodada você tem eventos de liquidez. Então, como investidor, você vai monetizando o seu portfólio de investimento. Por isso que é tão importante a diversificação. Porque se você tem uma mortalidade muito alta e você vai saindo aos pouquinhos, é importante você ter um portfólio grande. Mas destes 30%,
só 1/3 tem saídas acima de 50 milhões de dólares nos Estados Unidos. 2/3 tem saídas abaixo desse volume. Então, esse é um dado que reforça o ponto do Cássio sobre a importância de você diversificar e de você tratar bem a sua decisão societária, né? Então, você como anjo tem que tomar decisões que maximizam a chance do seu portfólio atravessar cada um desses estágios, né, do funil. E eu acho que o terceiro ponto é uma discussão. Muita gente me procura falar, mas o que é justo na hora da diluição? O que vai acontecer, né? Então, quanto que é muito, quanto que é pouco? E é uma relação super negocial. Assim, não existe muita matemática por trás disso. Geralmente, a decisão de diluição ela é uma função de quanto você precisa de dinheiro, até onde esse dinheiro te leva, em termos de prazo da sua startup, né? Então, geralmente a gente acha saudável captações para ciclos de 12 a 18 meses. Ou seja, você tem um prazo. Assumindo que o empreendedor demora mais ou menos uns 6 meses para fechar uma rodada de investimento, você vai ter um tempo para trabalhar com esse dinheiro de forma mais tranquila, né? Então, é uma função de quanto você precisa, em quanto tempo você gasta esse dinheiro e o estágio de maturidade que você está. Esses dados que eu trouxe aqui são de uma outra pesquisa, que é de uma empresa que chama CapShare. Eles fazem gerenciamento justamente de cap tables lá nos Estados Unidos. Então, é um software que você pode ir registrando as suas rodadas, tal, é super bacana, eu uso. E aqui tem dados de mais de 10 mil empresas do Vale do Silício e outros ecossistemas empreendedores americanos, mostrando o que é a diluição média dos empreendedores em cada estágio, né? Então, desde a fundação até rodadas acima do Series D. Todo mundo conhece o termo série, ou é uma coisa nova também para vocês? Assim, as séries são as rodadas de emissão de novas ações. Então, aqui, normalmente, nesse estágio inicial, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui, que daí eu fico mais... Nesse estágio de fundação, normalmente a gente tem só os sócios com dinheiro próprio, dinheiro de família, né? E aqui no segundo estágio dessa pesquisa eles chamam as dívidas conversíveis, geralmente é o estágio no qual você tem investimentos anjos. Aqui você não vê diluição porque normalmente o mecanismo principal pelo qual anjos entram em startups são dívidas que só são conversíveis em participação no momento que ele consegue fazer uma captação efetivamente, né? Então, você não toma o risco de equity, você está longe de passivo trabalhista, passivo tributário, mas no caso de uma rodada, você tem uma diluição. Na sequência, a rodada seed costuma ser a primeira rodada mais institucional de investimento da empresa, e o Series A aí você está falando de fundos, né? Então, nos Estados Unidos, isso vai de 2 milhões de dólares no seed, 1 milhão de dólares no seed, até... Bom, Series A tem bastante dilatação, mas a mediana do Series A no Top Quartile Fund é 10 milhões de dólares e você tem Series A's a partir de 3 milhões de dólares. E daí, a cada rodada, você vai renovando a necessidade de dinheiro. E aqui a curva dos valuations, né? Então, essa média de diluição é uma função desses valuations aqui. Esses dados que eu trouxe, né? O primeiro disclaimer, são dados que... Aqui a curva mais clara é a curva da mediana, ou seja, 50%, é a curva que marca 50% das captações. Então, 50% das captações estão nessa curva inferior e, como vocês podem ver, a partir do Series B, você já tem um efeito muito grande do outlier, né? Então, as captações mais bem-sucedidas tendem a ser em valuations muito díspares, né? Então, a média é um pouco mais alta. E o segundo disclaimer é que esses tamanhos são tamanhos que se aplicam aos Estados Unidos e nem sempre, necessariamente, você vai conseguir reproduzir esse tipo de valuation dentro do Brasil, né? Então, a gente está falando de valuation pre-money aqui, numa rodada seed de 7 milhões de dólares. No Brasil, talvez, se você fizer linear, você consiga os mesmos valuations aqui de 7 milhões de reais, mas eu não tenho essa estatística no Brasil. Então, de qualquer forma, o que acontece? A cada rodada, o que você pode esperar de diluição é mais ou menos de 15% a 25%, dependendo do quão
preparado, do seu nível de maturidade, da quantidade de dinheiro que você precisa para aquele estágio. E fazendo uma conta de trás para frente, né, então para 19% de diluição no seed representar 27% de diluição total dos empreendedores nesse estágio, significa que as rodadas de anjo geralmente têm cerca de 10% de diluição, em média. Então pode ser um pouco mais, um pouco menos. E o que isso significa para o seu portfólio de investimentos como anjo? Significa que, ao longo da vida de capital dessa empresa, a tua participação, assumindo que você não vai defender essa participação, ela cai de 10% a 4% em cada uma dessas rodadas. Então é isso que você pode esperar, mais ou menos, de diluição. Esses números não são tão distantes do que acontece no Brasil. O que muda só, obviamente, é a valuation. Eu acho que o quarto ponto aqui que eu trouxe para vocês é que participação é só uma das coisas que importam na sua negociação. Então, a gente costuma falar de não, quanto de investimento você precisa por quanto da sua empresa? Essa é a primeira pergunta, mas você tem uma série de outras decisões a serem tomadas na hora de estruturar uma relação de longo prazo, de tão longo prazo quanto é um investimento. Então, assim, como anjo investidor, você tem que estar preocupado, obviamente, em maximizar o retorno do seu portfólio. Você está diversificando, você está alocando em cestas de risco diferentes. Então, é natural que você queira o máximo possível de retorno para as participações que você compra. Mas você não pode escolher alguns fatores. O primeiro fator é que o empreendedor é a estrela do show. Então, dificilmente, se você tiver muita participação numa empresa que está no estágio inicial, se esse empreendedor desiste de empreender, é muito difícil você, como anjo, que tem um portfólio de vários investimentos, conseguir substituir esse cara. Principalmente no estágio muito inicial. Nos estágios que eu invisto, assim, a gente, ao longo dos últimos 10 anos, a gente fez 22 investimentos, a gente teve, acho que cerca de uns 5, 6 write-offs. Write-off é um momento que você perde todo o dinheiro. 90% dos casos foram relacionados a uma escolha ruim ou uma escolha inadequada de empreendedores. Assim. E é muito difícil você conseguir recuperar o investimento. Assim, boas ideias não resistem a maus empreendedores. Bons empreendedores resistem a más ideias. Então, na hora que você for fazer essa decisão, toma cuidado, porque você está dando a condição desse cara trabalhar, mas você também tem que criar mecanismos para os quais ele não se desincentive muito cedo na jornada. Segunda coisa é você tem que maximizar a chance desse empreendedor conseguir novas rodadas de investimento. Então, seja porque você está pressionando esse empreendedor a captar muito menos dinheiro do que ele precisa para um runway de 18 meses, então, sei lá, numa pressão de reduzir esse cheque, você fala, quer saber, você não precisa de R$500 mil nessa primeira rodada, você precisa de 100 e daqui 6 meses volta a falar comigo para conseguir mais dinheiro. Ou então, seja porque você quer uma participação muito grande numa primeira rodada. Por esses R$500 mil, dado que você não tem faturamento ainda, só um PPT, ou você só tem o MVP, mas ainda não tem cliente, eu quero 50% do seu negócio. A chance de um investidor olhar para esse cap table depois e falar, putz, eu passo porque eu vou diluir o empreendedor que já tem metade da empresa dele em mais 20%. Esse cara vai terminar sem o controle do negócio antes de ter a primeira rodada efetiva com investidores. Então, essas decisões elas podem afastar novos investidores. E a gente já viu aqui que o sucesso é uma função da capacidade dessa empresa passar por novas rodadas. E eu acho que o terceiro ponto é, mais do que a participação, você tem que pensar no big picture, Você tem que pensar na foto total da negociação. Então, contratos anjo, eles costumam ser contratos mais simples, mas conforme você vai avançando no ciclo de capital da empresa, vocês vão tomando contato com mais sopas de letrinhas. Então, tem o liquidation preference, tem o anti-dilution rights, tem uma série de termos em inglês que significam, na verdade, esses termos são as representações do o que você espera que aconteça com o seu dinheiro ao longo da vida dessa empresa. Então, coisas que vocês têm que prestar atenção, além da diluição, é que tipo de direito de preferência você tem. Ou seja, se eu vender essa empresa abaixo do valuation que eu paguei, quem que recebe primeiro o dinheiro?
Tem algum mecanismo de ajuste de preço ou incentivo? Né? Então, isso é muito comum acontecer. Eu acho que a empresa vale menos, o empreendedor acha que a empresa vale mais. Mas ele tem um business plan, ele tem uma meta lá que ele quer atingir com aquele dinheiro, e às vezes acontece da gente criar cláusulas que falam, bom, tudo bem, se você bater essa meta aqui que você está me falando, eu te entrego um pouco da minha participação. Isso é chamado de earn-out. Né? O contrário também às vezes acontece. Então, um empreendedor que é muito agressivo em preço fala, olha, eu só vou captar nesse valuation, nem fala comigo se você não quiser esse preço. É comum, às vezes, também os fundos fazerem mecanismos de correção. Então, tá, se você não bater essas metas, eu quero corrigir a minha participação, eu quero aumentar a minha participação, dado que você não bateu. É comum também em estágios iniciais o fundador ter vesting sobre as ações dele. Então, por mais que ele tenha o controle, ele tem lá 80% das ações, 90% das ações, X% das ações, é comum você ter mecanismos de incentivo. Fala, se você sair antes de 2 anos dessa startup, eu posso levar a maior parte do seu negócio para criar um pool de opções para atrair executivos e te substituir. Então, esses termos são muito mais importantes você levar em consideração do que só os termos da diluição do cap table. E o último ponto aqui investir é muito menos ciência do que arte. A gente aprende muito, o Cássio deu o exemplo dele de investidor anjo de quase 10 anos investindo, e ele ainda se diz um aprendiz de investidor. A gente está sempre aprendendo. Não tem fórmula. Seria muito mais fácil o nosso trabalho se a gente pudesse sair daqui, fazer um curso e falar, bom, agora eu sou um investidor. Então é importantíssimo vocês dividirem experiências. Como empreendedores, como investidores, a gente aprende com o erro dos outros. Né? Uma coisa, mas a gente não tem tempo de vida suficiente para cometer todos os erros. Então é bom a gente ouvir erros de outras pessoas, é bom a gente contar, compartilhar os nossos erros, os nossos acertos. Então, esse tipo de ambiente de compartilhamento de aprendizagem é fundamental para vocês crescerem na trajetória de vocês como investidores anjos e como empreendedores. E, bom, essa apresentação eu imagino que vai ficar disponível para vocês. Aqui tem os links para todas as pesquisas que eu citei. Então, quem tiver curiosidade e quiser se debruçar sobre os dados, eu acho que a Anjos vai deixar disponível para download. E quem precisar de alguma coisa, estão aqui meus contatos. Foi um prazer estar com vocês hoje. É uma sopa de letrinhas, né, gente? Mas é fundamental entender, porque o nosso mundo é um mundo de gente, eu já falei, um mundo de homens e mulheres que empreendem, que investem, mas ele também é um mundo de equity, né? Um mundo de participação acionária. Tanto que eu até brinco, né? Assim, eu faço essa brincadeira com um monte de gente, ninguém dá risada. Quando eu fiz com o Cássio, ele riu, que eu falo que se eu tivesse um pet, eu não tenho, mas se eu tivesse um pet, eu ia chamar ele de equity, porque eu ia ficar assim, vem equity, vem equity. É um mundo de participação acionária. E entender isso é fundamental, tanto para o empreendedor, que não quer abrir mão demais da sua participação, como para o investidor anjo, que o investidor inteligente consegue entender esse caminho todo e saber qual é uma participação relevante. O que eu escuto de fundo de investimento que me fala, puxa, encontrei uma empresa tão bacana, super legal essa empresa, por que eu não investi? Porque tinha um cap table, a participação acionária dos investidores, dos empreendedores, estava mal equilibrada e a gente não consegue entrar nesse investimento. Isso é dar um tiro no pé, é matar a própria empresa. Então, é importante. Se você não entendeu muito bem, né, meu Deus, quanta palavra nova, que coisa mais complicada, pesquisa. Né? A gente não consegue criar uma startup de sucesso se a gente não aprender tudo isso. É fundamental que um bom empreendedor consiga entender. E hoje a gente tem uma série de recursos, o próprio site da Anjos do Brasil é um deles, o nosso EAD é um deles, mas você tem uma série de recursos que você consegue assistir, aprender e entender. Então, super bacana a gente poder falar sobre isso aqui.